O Congresso testemunhou que, respondendo à vida e às mudanças da realidade, o partido reafirma de forma criativa a sua identidade, a sua natureza de classe como partido da classe operária, de todos os trabalhadores, a sua base teórica revolucionária, os seus princípios orgânicos que aliam uma única direção e uma única orientação geral a uma profunda democracia interna, o seu patriotismo e internacionalismo, o seu objetivo como partido que luta pela liberdade, a democracia, o progresso social e a independência nacional e tem no horizonte a construção do socialismo. O comunismo, camaradas, não morreu, antes está bem vivo nas aspirações mais profundas da humanidade. A ele pertence o futuro. Intervindo com o seu partido de sempre, o PCP, ao longo de 74 anos da ação revolucionária, Álvaro Cunhal assumiu um papel ímpar e foi uma das mais marcantes personalidades da história portuguesa do século XX. Foi uma referência exemplar na resistência antifascista e na luta pela conquista da liberdade e da democracia, no exaltante processo da Revolução de Abril e da defesa das históricas conquistas e avanços então alcançados pelos trabalhadores e pelo povo português, na luta pela causa universal da emancipação humana e da construção de uma sociedade liberta da opressão e da exploração, a sociedade socialista. Álvaro Cunhal, nascido em 10 de novembro de 1913, entrou para o PCP em 1931 com 17 anos de idade. Era então estudante da Faculdade de Direito de Lisboa. Como primeiras tarefas partidárias, trabalhou na Liga dos Amigos da União Soviética, no Socorro Vermelho Internacional e nos grupos de defesa académica. Participou ativamente no movimento associativo estudantil, sendo, em 1934, eleito pelos estudantes de Lisboa seu representante no Senado Universitário. Nesse mesmo ano, o partido deu-lhe a tarefa de dirigir a reorganização da Federação das Juventudes Comunistas na região de Lisboa e Margem Sul. Em 1935, foi eleito secretário-geral das Juventudes Comunistas, participando nesse mesmo ano no 6º Congresso da Internacional Juvenil Comunista, realizado em Moscovo. Começa então a sua vida clandestina. Na primavera de 1936, passa a fazer parte do Comitê Central do PCP. Enviado em missão à Espanha, está em Madrid nos primeiros meses da guerra. Preso no verão de 1937, torturado, guardou os segredos do partido. Libertado um ano depois, volta imediatamente à atividade e, preso em 1940, passou mais cerca de um ano na prisão. A vida, o percurso e a intervenção de Álvaro Cunhal, militante do PCP desde 1931 e seu secretário-geral entre 1961 e 1992, são inseparáveis de grande parte da história e do percurso do Partido Comunista Português. Álvaro Cunhal deu uma destacada e singular contribuição para consolidar e reforçar a identidade, a ação e o projeto do PCP, como partido revolucionário da classe operária e de todos os trabalhadores, como partido com fortes raízes populares e nacionais, apto a enfrentar sucessivos desafios colocados pela marcha da história. Participou ativamente na reorganização do partido em 1940-41. Novamente na clandestinidade, foi destacado para desenvolver a organização partidária no norte do país. No outono de 1942, foi chamado ao secretariado do Comitê Central, de que fez parte até à sua nova prisão em 1949. Foi após a reorganização de 1940-1941 que, pela primeira vez no período de vida clandestina do partido, se criou um Comitê Central, uma direção coletiva e um forte corpo de revolucionários profissionais, que, embora com períodos difíceis e alterações e renovamentos na sua composição, se tem mantido até hoje. Foi a constituição e a defesa deste núcleo diretivo central que permitiu a continuidade do trabalho de direção nos últimos 24 anos, apesar da intensificação da repressão fascista e de graves golpes sofridos. Trata-se de um grande êxito do partido, que está na base do desenvolvimento da sua ação política e da sua organização, do estreitamento da sua ligação com as massas populares, da sua capacidade para dirigir infatigavelmente ao longo dos anos grandes lutas contra a ditadura fascista. Nesses anos teve um papel ativo em todo o trabalho da direção do partido, nas medidas de defesa, na formação de um forte núcleo de revolucionários profissionais, na criação do aparelho técnico, no desenvolvimento da organização, na criação de uma direção coletiva estável, na preparação e desenvolvimento das lutas operárias, designadamente nas grandes greves de 1943, 44 e 47, na criação do MUNAF, a cujo Conselho Nacional pertenceu,
e de outras estruturas unitárias, na redação da imprensa do partido e no restabelecimento das relações com o movimento comunista internacional, interrompidas desde 1939. Elaborou, em nome do secretariado do Comitê Central, os relatórios políticos ao terceiro Congresso do Partido, realizado em novembro de 1943, e ao quarto Congresso, realizado no verão de 1946. Preso em março de 1949 e mantido incomunicável durante 14 meses, recusou-se perante a polícia política a responder a quaisquer perguntas. Levado a tribunal nos dias 3 e 10 de maio de 1950, fez aí uma intervenção de condenação e denúncia da política do fascismo e de defesa da orientação e ação do partido. Condenado, permaneceu na prisão 11 anos seguidos, 8 dos quais em completo isolamento. Em 3 de janeiro de 1960, junto com outros destacados militantes, evadiu-se da fortaleza de Peniche. Um ano depois, é eleito secretário-geral do PCP. Esse meu camarada começou a pedir lume às sentinelas, chegar à janela e pedir: o senhor guarda, o senhor tem aí lume para o meu... E em geral era maltratado, não é? Era para dentro e tal, enfim, eram sentinelas e estavam, até que houve uma que lhe deu lume, não é? E pronto, primeiro o lume para um cigarro foi o primeiro passo. O segundo passo foi uma conversa. A terceira foi uma confidência. A quarta foi uma oferta de dar uma carta para a família. A quinta foi dizer onde é que estava. E a sexta foi levar uma carta para a família. Álvaro Cunhal, destacada figura e dirigente do movimento comunista internacional, ficará para sempre ligado a momentos decisivos da história, da reflexão e da ação do PCP, de que são igualmente exemplos marcantes a definição do caminho para o derrubamento da ditadura fascista, a análise inovadora das características específicas do desenvolvimento do capitalismo em Portugal, a consagração da importância decisiva da aliança do povo com o movimento das Forças Armadas no processo da Revolução de Abril, a dinâmica e audaciosa adequação do partido às novas condições de liberdade e legalidade pós-25 de Abril, o estabelecimento de linhas de defesa das suas realizações e conquistas, o fortalecimento no PCP de fortes laços e critérios de trabalho e direção coletivos, e da afirmação e aprofundamento do marxismo-leninismo enquanto teoria essencialmente não dogmática e enriquecida por novos conhecimentos e experiências, indispensável a uma prática revolucionária consequente. Ministro sem pasta em 4 governos provisórios depois do 25 de Abril, várias vezes eleito deputado na Assembleia da República e membro do Conselho de Estado. Um prestigiado representante das ideias e orientações do PCP, na vida das organizações democráticas, granjeando respeito e admiração pela sua lealdade, sentido das responsabilidades e qualidade de verdadeiro estadista. Nas horas mais luminosas da Revolução de Abril e dos seus avanços, bem como nas horas mais sombrias dos recuos e derrotas sofridas pelo processo revolucionário em Portugal e no mundo, Álvaro Cunhal foi, durante mais de 2 décadas, a voz firme, combatida e escutada que deu vigoroso testemunho público das orientações propostas e linhas de ação do PCP e que marcou presença combativa ao lado dos trabalhadores em luta, nas empresas nacionalizadas ou em autogestão, nos campos da reforma agrária e em toda a parte onde era necessário dar ânimo às forças sociais de transformação e progresso, em toda a parte onde era imperioso acender a chama da resistência e da esperança, em toda a parte e sempre com todos os trabalhadores que em Portugal fizeram da fidelidade e dos valores e conquistas de Abril um forte e honroso compromisso de vida e de luta.